Deus continua abençoando, meus queridos irmãos. Deus continua abençoando minhas irmãs. E desejo que você tenha saúde, que você seja cheia do Espírito Santo. Eu estou aqui com uma mensagem do irmão Branham. Ela traz o nome Aceitando o Caminho provido por Deus para o tempo do fim. Ele fala aqui assim: vamos inclinar a nossa cabeça agora. Assim temos um pouco de senso de humor e de expressão. Somos crianças. O irmão Branham orando, dizendo: somos crianças. E nós ajuntamos e falamos como criança. Até Deus tem senso de humor. Você sabe? Ele está falando, você sabe que até Deus tem senso de humor? Na mensagem, pergunta e resposta sobre Gênesis, no parágrafo 33, o irmão Branham fala que Jesus, ele estava brincando na porta do céu, brincando como uma criança. Como ele era uma luz, então ele ia para lá e ia para cá, brincando como uma criança. Em Gênesis, no capítulo 17, nós encontramos o Abraão encontrando com Deus como El Shaddai. El Shaddai significa aquele que amamenta. El Shaddai significa aquele que tem seio. E Deus tem dois seios, disse o irmão Branham, como El Shaddai. Como El Shaddai, ele tem dois seios, que é o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo com os dois testamentos é dois seios que Deus tem para nós amamentar, para nós sustentar. É os dois seios de Deus. E nós somos como criança perante Deus. Somos como crianças que necessitamos deles como El Shaddai para nós amamentar e para nós fortalecer. Ele falou para Abraão: Abraão, você é o meu nenê. Ora, Abraão estava com 100 anos de idade e Deus chamando Abraão de nenê. Abraão, você é o meu nenê. Venha amamentar de mim. Venha pegar força. Porque no capítulo 18 de Gênesis, nós encontramos Abraão encontrando com Deus como Elohim. E como Elohim, ele ia trazer para Abraão a transformação. A transformação. Mas antes de Abraão ser transformado, ele tinha que adquirir força para a transformação. E para adquirir força para ser transformado, ele tinha que se alimentar de Deus. Se alimentar de Deus para ganhar força para ser transformado. O irmão sabe da borboleta, a história da borboleta, que ela não é uma borboleta em princípio, ela é uma largata, e ela vive comendo folha de mamona, folha de couve. Por que ela come? Porque ela vai para o casulo. Depois que ela vai para o casulo, ela não come mais. Porque depois do casulo ela sai borboleta.
de largata, ela vai para a borboleta, mostrando a nossa transformação de ser humano que somos. Nós vamos para o corpo glorificado, através desse corpo que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, esse corpo abatido e fraco. Nós iremos para um corpo forte e um corpo eterno, que é o corpo glorificado. Ele mostra isso na natureza, na mudança de largata para borboleta. Ele mostra isso no transformar água para vinho. Quando ele transforma a água para vinho, ele estava mostrando o que ele ia fazer conosco. Aquela transformação de água para vinho era uma demonstração do que ele ia fazer com o seu povo, transformando nós de água para vinho. Como água, nós estávamos no fundo de um poço, mas como vinho, nós estamos sobre a mesa. Nós estamos sobre a mesa. Mas, irmão, aquela água para ser vinho, ela teve que passar por talha. Ela foi despejada em 6 talhas. E as 6 talhas apontam para os 6.000 anos do mundo. Depois que ela foi posta em talha, aí que ela passou a ser vinho. Então, nós viemos nesse mundo como uma água, mas nós seremos transformados para vinho. E as 6 talhas apontam para os 6.000 anos. E o irmão Branham também fala que as 6 medidas que Boaz colocou no avental de Ruth, de cevada, eram 6.000 anos de trabalho. Ele trabalhou para formar o mundo, e os 6.000 anos que ele está salvando o mundo. 6.000 anos para formar e 6.000 anos para salvar. Por isso que ele ficou 6 horas no Calvário pendurado. Ele foi pendurado às 9 horas da manhã e ele saiu às 3 horas da tarde. 6 horas ele ficou pendurado, apontando para os 6.000 anos do mundo. Embora que ele morreu às 3 da tarde. Ele saiu às 4. Ele ficou 7 horas pendurado no madeiro. Só que 6 horas ele ficou vivo. E 1 hora ele ficou morto. Que é das 3 às 4. Foi quando foi tomada a lançada e nós saímos. Nós saímos entre as 3 e as 4 da tarde. E nós saímos porque nós estávamos nele como Eva estava em Adão. Meu irmão, minha irmã, nós às vezes pensamos que nós temos um Deus mal-humorado, um Deus bravo, um velho, cabelo branco, com a bengala na mão e com o rosto irritado. Não! Deus não é assim, não. O irmão Branham diz que Deus é alegre. Que Deus é alegre. O que mostra que Deus é alegre, meu irmão, minha irmã que me está ouvindo? O que mostra que Deus é alegre é a natureza. Porque a natureza é a expressão de Deus. Deus se expressou na natureza, como a Branham prega uma mensagem por nome expressão. Falando, Deus expressou na natureza. Deus se derramou na natureza. Olha a flor, para fazer uma rosa, para fazer um lírio, para fazer um girassol, para fazer uma margarida. Tem que ser um artista alegre. Tem que ser um artista alegre para formar rocha, formar a água caindo da rocha como um lençol e o rio correndo e fazendo as suas curvas. Tem que ser um Deus inspirado e um Deus alegre, porque a natureza, ela é alegre. A natureza, ela é alegre.
as rochas campinas. Tudo mostra que Deus, que o Criador, quem criou essa natureza, criou as estrelas, criou a lua, criou o sol. Só pode ser um Deus alegre para criar a lua, mudando as suas estações, até chegar a ser lua cheia, com poder tal de parar o mar. Porque quem segura o mar é a lua. Quando a lua muda, a maré também muda. Quem vive em beira-mar sabe muito bem quando a lua muda, muda a maré. Porque é a lua que segura o mar. Isso aí é coisa que aprendo, eu creio que no primeiro ano na escola. E irmão, a natureza mostra que Deus é alegre. Para fazer os pássaros com as suas penas azul, vermelha, fazer o outro passo verde, fazer o outro passo amarelado, tem que ser um Deus alegre e um Deus que trabalha com as cores, colorindo o universo, colorindo o espaço. Tem que ser um Deus alegre. Não pode ser um Deus triste. Triste é o diabo. O diabo é triste, porque ele perdeu o céu, ele perdeu o trono, ele perdeu a posição de ser o braço direito de Deus, ele perdeu o lugar de ser a estrela d'alva. Ele era a estrela da manhã, ele perdeu esse lugar e Jesus tomou esse lugar dele, que hoje a estrela da manhã é Jesus. Mas não era Jesus, era ele. Ele perdeu esse lugar. Isso deixou ele triste. Como nós vemos, irmão, que muitas pessoas, quando perdem uma certa quantidade de dinheiro, ou perde uma casa, ou perde um carro, ela é tomada por tristeza. Porque perder traz tristeza. Ganhar traz alegria. E Deus, Ele é o grande conquistador. Ele conquistou o inferno. Ele conquistou a morte. Ele conquistou a sepultura. Ele conquistou os demônios. Ele conquistou o pecado. Ele conquistou as dores. Ele conquistou a iniquidade. Ele conquistou o espaço. Ele conquistou os ares. Ele conquistou os portais eternos. Ele conquistou eu. Ele conquistou você. Ele é o nosso grande conquistador. E um conquistador não é um conquistador bravo, mau, para ser um conquistador. Principalmente para conquistar uma moça. Um rapaz não vai conquistar uma moça com braveza. Ele tem que ter um bom humor. Ele tem que ser uma pessoa alegre. Então Deus, sendo um grande conquistador, para conquistar nós, Ele vem conquistando nós com presente. Ele vem dando para nós saúde. Saúde é um presente que Deus nos dá. Ele dá a nós casa para morar. Casa é um presente que Deus nos dá. Ele dá emprego. Emprego é um presente que Deus nos dá. Ele dá para nós um salário. Um salário é presente que Deus nos dá. Ele dá para nós filho. Ele dá para nós neto. É todo presente que Deus dá para nós alegrar e mostrar para nós que Ele é um Deus alegre. Eu estou aqui com essa mensagem na mão e ele fala aqui no parágrafo 24. Não é eu falando por mim mesmo, mas falando aquilo que o Mambana fala. Ele diz assim: somos criança e nós ajuntamos e falamos como criança. Até Deus tem senso de humor. Você sabe? Até Deus tem senso de humor. Deus é alegre. Deus é feliz. Porque ele é um cordeiro
E o cordeiro é um animal alegre, é um animal simpático. O cordeiro é um animal dócil. O cordeiro é um animal manso. O mais manso que tem é o cordeiro. Por isso que a pomba, quando desceu do céu o Espírito Santo em forma de pomba, ele desceu sobre o cordeiro. Ele não desceu sobre um lobo. Ele não desceu sobre um cabrito. Ele não desceu sobre uma cobra. Ele desceu sobre um cordeiro. Porque a pomba aponta para o céu. E o cordeiro aponta para a terra. E a pomba desceu sobre o cordeiro, ali no batismo de João Batista. Quando ele saiu da água, e ali a pomba desceu sobre ele como um cordeiro. E Deus falou, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Prazer do que? De habitar, porque ele estava falando, e ele mesmo descendo em forma de pomba, entrando dentro do seu tabernáculo, dentro do corpo que ele gerou para ele próprio, no ventre de Maria. Porque lá em Hebreu está escrito, ao entrar no mundo, oferta não quisesse, mas corpo me preparaste. Ele criou um corpo para ele próprio. Nós precisamos de um homem para juntar com a mulher e nós gerar. Mas Deus não precisou de um homem para vir sobre Maria e gerar Jesus. O próprio Deus desceu sobre Maria e criou. Ele não gerou, ele criou Jesus no ventre de Maria. O que ele estava fazendo? Criando o seu próprio corpo. E ele entrou dentro e ali estava Deus habitando no homem. Deus e o homem fez um. Deus e o homem se abraçou. No batismo de João, o Mambrana disse, o céu e a terra se abraçaram. Deus e os homens se fez um. Deus entra no homem. Agora um homem chamado Jesus, e a sua carne não era igual à nossa carne. Seu sangue não era igual ao nosso sangue. Sua carne era carne de Deus. E seu sangue era sangue de Deus. E a coisa mais linda que temos, irmão, é essa. A promessa mais linda que nós temos está lá em João, na cartinha de João. Nós ainda não somos o que nós devemos ser. Mas quando ele vier, como ele é, nós seremos. E Jesus disse, quando trouxeram umas crianças para ele abençoar, que o discípulo quis impedir. Jesus disse, não impeça os tais de chegar a mim, porque eu vos digo que dos tais é o reino do céu. Porque aquele que não fizer como um menino, como esse, ele pegou o menino, pôs a mão sobre o menino e falou, aquele que se não tornar um menino como esse, de maneira nenhuma entrarão no reino do céu. E o reino do céu é o Espírito Santo. E aquele que se não tornar como um menino, de maneira nenhuma, nem por ser bom, nem por ser da cesta, nem por ser doar sangue. Você pode fazer 1001, você não entra no céu nem através de imagem de escultura, seja ela que for a imagem de escultura, seja de ouro, seja de prata, seja de pau, ou seja de bronze, ou seja seja o que for, seja de barro, ou seja de gesso, nenhuma imagem de escultura tem o poder de colocar você no céu, porque são morta, obra morta, feita por homem, como está escrito no Salmo 115. Aquele que faz a imagem de escultura são como ela. Tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não cheira. Tem ouvido, mas não ouve. São parada, nem banho toma. Se quiser ser limpa, tem que ser limpada. Esse não é o nosso Deus, não. Nosso Deus é vivo. Nosso Deus fala. Nosso Deus ri. Nosso Deus brinca. Nosso Deus caminha. Nosso Deus chora também. Ali no batia, ali na frente do túmulo de Lázaro, Jesus chorou.
Ali ele era o homem. Depois ele falou, Lázaro, saia para fora. Ali ele era Deus. Ele era Deus e era o homem. Porque o homem e Deus se tornou um. A terra e o céu se tornou um. O Antigo e o Novo Testamento se tornou um também. Porque o Antigo Testamento entrou dentro do Novo Testamento. Como a Eva estava dentro de Adão. Como nós estávamos dentro de Jesus. O Antigo Testamento estava dentro do Novo. Aí o irmão Branham, no ano de 63, que foi tirado, que foi dado à luz. A Bíblia deu a luz. A Bíblia deu a luz para nós, ao Antigo Testamento, que estava dentro dela. Que Deus te abençoe, e que Deus te dá força, e que Deus te ilumine. Não fica pensando num Deus carrancudo, num Deus bravo, que ele não é. Ele vai ser no trono branco. No trono branco, sim. Quando Deus passar de cordeiro para leão. Quando ele mudar de cordeiro para leão, aí a coisa muda. Aí ele é um Deus de juízo. Aí que cumpre o que ele fala. A mim pertence a vingança, como disse Paulo. A mim pertence a vingança. Porque ele será um Deus irado. Isso é no trono branco. Irado porque não aceitaram ele. Irado porque ele morreu no Calvário, ressuscitou para trazer para nós vida eterna e derramar o Espírito Santo, como ele fez em Atos 2. E o povo virou a costa para o trabalho dele. Não deram a mínima atenção. E cada um vive como quer. Vai aonde quer e fala o que quer e veste o que quer. Sem ligar para o trabalho do Calvário. Por isso que no trono branco ele está irado. Irado por causa do desprezo que o povo fez para o seu trabalho cansativo e trabalho de sangue e trabalho de luta que ele fez por nós no Calvário. Açoitado, desprezado, como nenhum foi. Açoitado como ninguém foi. Sofreu como ninguém sofreu igual. Por nada. Por nada. Porque se você não aceita, Jesus morreu em vão por você. Jesus morreu à toa. Agora, se você aceita, então a morte dele é valorizada por você, por mim, por todo aquele que o aceita, a morte de Jesus é valorizada. Então, que Deus possa te ajudar, você. Mas tem uma parte na Bíblia que diz que José, quando estava preso na masmorra de Faraó, ele cuidava dos presos. E um dia ele viu dois presos que estavam muito tristes. E ele perguntou, por que vocês dois estão tristes? Eles falaram, porque nós tivemos um sonho e não soubemos nada sobre a interpretação do sonho. Por isso que nós estamos tristes. Aí José falou, conta para mim o sonho que eu falo o que significa o sonho. Mas o que eu quero falar é que José perguntou para os dois prisioneiros, por que vocês dois estão tristes? Ora, irmão, os dois eram prisioneiros. Ele podia dar uma resposta mal intencionada para José. Falar assim, ora, você já viu o preso ser alegre? Você já viu o preso ser alegre? Mas ele não deu. Por que que não deu? Porque José não queria ver ninguém triste, ainda que estava preso. E nós encontramos também Paulo, junto com Sila, preso ali, naquela cadeia de Filipe. Paulo, meia-noite, no porão, no tronco, sendo torturado pelos romanos. Paulo e Sila cantavam e oravam no porão. Os portões trancados, corrente nos pés e na mão, num tronco, uma gota de água caindo na sua cabeça para torturá-lo. E eles cantavam e oravam. O que Deus fez? Deus veio com um terremoto e os portões se abriu, as correntes caiu e eles ficaram livres. E o carcereiro, vendo isso, quis se matar, porque ele era responsável pelos presos. E se um preso escapava, o carcereiro tinha que ser morto no lugar. Era a lei do romano. E o carcereiro, vendo que agora ele ia dar sua vida no lugar dos presos,
Ele quis se matar, porque ele ia ser torturado para morrer. Paulo disse, não faça tal, que todos nós estamos aqui. Nós não fomos embora. E não indo embora, você não pode ser morto. Oh, a Bíblia é rica em esclarecimento. E o carcereiro perguntou, o que eu faço para ser salvo? O apóstolo Paulo disse, aceita Jesus Cristo como Salvador e será salvo tu e a tua casa, porque a tua casa depende de você, carcereiro. Se você aceitar, a sua casa aceita. Tá vendo, irmão? Sua família precisa de você. Se você aceitar, sua família aceita. Cadê o carcereiro de Filipe? Ele aceitando, o apóstolo Paulo disse que a família ia ser salva se ele aceitasse. Sua família pode ser toda salva se você aceitar Jesus, se você batizar, tomar a Santa Ceia, se você ir na igreja, se humilhar perante os braços de Jesus, viver uma vida quieta e humilde, você pode trazer salvação para toda a sua descendência, trazer salvação para a sua família. E nós encontramos também Jesus com aqueles dois que andavam no caminho de Emaús, que vinha vindo embora para a aldeia, porque Jesus tinha sido morto. Jesus encontra com os dois e fala assim para os dois, por que vocês dois estão tristes? Jesus pergunta para os dois, por que vocês dois estão tristes? Ele fala, o senhor não sabe o que tem acontecido aqui em Jerusalém? Aí eles começaram a contar a história de Jesus. E Jesus falou, mas vocês também não viram que está escrito que ele tinha que padecer e depois de 3 dias ser ressuscitado? E ele estava andando com os dois e os dois não conheciam que ele estava andando com os dois. E a Bíblia diz foi os dois reconhecem Jesus quando Jesus entra na casa deles lá na aldeia. Jesus partiu o pão e no partir o pão os dois reconheceu. E aí um falou para o outro, não ardia o nosso coração quando nós andava com ele no caminho, quando ele abria a Escritura para nós. Agora, irmão, eu vou entrar no assunto aqui. Tem pessoa que tem falado aí. A palavra de Deus foi aberta. Nós estamos na abertura da palavra. Nós estamos na abertura da palavra. Não adianta a palavra ser aberta se a sua mente não for. Não adianta. A palavra também foi aberta para os dois no caminho de Emaús. Mas a mente dos dois não era. Só foram reconhecer Jesus no partir do pão. Na abertura da palavra não reconheceram. Então você fala assim, mas nós estamos na abertura da palavra. Mas a veia, você está na abertura da palavra. Mas a sua mente não está aberta. Não é só a abertura da palavra que nós precisamos. Nós precisamos também que a nossa mente seja aberta. Como está escrito em São Lucas, capítulo 24. E Deus abriu a mente dele para eles entender a Escritura. Aí ele fala, agora nós entendemos o que livremente o que o senhor fala. Agora nós entendemos. Mas depois que Jesus abriu a mente dele. Porque tem muita gente crendo na abertura da palavra, mas com a mente fechada ainda. Então, é 2 coisas que tem que ser abertas. A palavra e a sua mente. Porque só a palavra ser aberta e a sua mente não for, você vai ser como os dois no caminho de Emaús. Você vai precisar do partir de pão para que sua mente seja aberta. Não a abertura da palavra, mas o partir do pão. E o partir do pão já fala da Santa Ceia, né, irmão? O partir do pão já fala Deus se dividindo, Deus entrando em nós. A coluna de fogo se dividindo, como língua, e repousando sobre cada um. Então você tem que ir para o partir. Não é a palavra ser aberta, você tem que ir para o partir. Aí você pode ser revelado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.